Para fazer as expressões, eu vou usar aquela expressão padrão do concept como referência e vou desenhar por cima dela. O que eu vou tentar fazer é puxar um pouco mais o dinamismo do desenho e não simplesmente usar a base aqui e desenhar uma expressão diferente, usando a mesma silhueta, etc. Eu quero puxar o desenho, deixar ele um pouco mais vivo, mais dinâmico. Então vamos fazer aquela expressão dele bravo, porque eu acho que é essencial para vender esse personagem. Para fazer as expressões pro Model Sheet, eu recomendo você não fazer somente o rosto, mas o busto, né? Que seria incluir um pouco do ombro, do pescoço e dessa parte aqui do peitoral, como se fosse um busto de uma estátua, porque isso ajuda, aliás, a puxar ainda mais as emoções que você quer mostrar. Só colocar a cabeça flutuando nenhuma sem relação nenhuma com o corpo, além de deixar um pouco chato o model sheet, você perde a oportunidade de mostrar alguma coisa a mais do personagem. O movimento do ombro fala bastante por si só. Estou tentando expandir um ombro, né? Ele vai estar olhando para esse lado. Então todas as linhas eu vou tentar guiar para essa direção. Tá vendo que colocando o ombro assim parece que ele está tombando, né? Está se projetando para essa direção. Vou dar mais ênfase ainda na curva aqui do pescoço, para parecer que ele está se projetando ainda mais para frente. Ainda como não é somente também trabalhar no rosto do personagem, você tem que trabalhar na pose em si. E como a boca dele está bem aberta agora, a gente não pode deixar o maxilar na mesma posição. A gente vai precisar lembrar que o maxilar ele é uma peça móvel, né, que se rotaciona. Então a gente vai ter que rotacionar ele também. A gente pode exagerar bastante para puxar aquela ideia do squash e do stretch, do estica e comprime. Nesse caso eu vou esticar a face para essa direção. O cabelo dele vai ficar um pouco mais arredio, então vou movimentar ele um pouco mais. Ok, então essa seria a primeira expressão dele, bem bravo. Eu vou diminuir aqui para finalizar ela mais tarde. Outra personalidade clara desse sujeito aqui é que ele é meio canastrão, arrogante. Ele pode ser. Ele pode ter uma expressão um pouco mais light, né? Mais suave. Essa expressão de arrogância, de um pouco. A gente vai misturar a sobrancelha arqueada com um sorriso que vai passar aquele contraste de ideias, né? Ao mesmo tempo que ele está sorrindo, ele tem uma expressão não tão convidativa.
topete dele vai estar um pouco mais volumoso, até para lembrar os antigos falavam, né, a pessoa é topetuda quando a pessoa está muito cheia de si. Acho que as proporções da face estão um pouquinho diferentes. Tá vendo como eu faço bem rascunhado para pegar o dinamismo das linhas e depois eu vou encaixando o likeness, que é o quanto o personagem se parece com a referência. Se eu me preocupar com as medições no começo, eu perco a espontaneidade do desenho inicial. Então, que nem aqui o topete, eu sei que pelas linhas que eu tenho até agora ele está um pouco grande demais. Ok? Essa seria a expressão, eu cuido disso sem problemas. Deixa comigo. Para não perder um pouco do lado cômico também, que eu gosto de colocar nas coisas, nos personagens. Vamos deixar ele meio goofball, né? Meio pateta. Eu vou manter a mesma orientação agora, não vou distorcer tanto. Tô vendo que se eu abrisse a boca dele, ele ia parecer que estava assustado. Então se eu deixar a boca dele mais fechada, ele fica com mais dúvida, né? Parece que não tá entendendo o que está acontecendo. Aqui eu estou usando aquela ideia do stretch, do esticar, né? Então eu estou tentando esticar todos os shapes, né, para cima ou para baixo. Até essa mancha aqui foi... Tô vendo como eu não desenhei ela assim, eu tentei passar a ideia de que ela está esticando, então por isso ela está um pouco mais fina embaixo dos olhos. A sobrancelha eu posso arquear ela ao contrário para seguir o shape daquela máscara que a gente falou anteriormente. O próprio tapa-olho, vamos esticar o shape dele, deixar uma elipse mais contraída. E como eu falei, os ombros, né, são importantes porque agora eu quero não subir os ombros, quero deixar eles mais relaxados para tirar um pouco da força, né, do personagem. Agora ele está num momento que ele não está entendendo alguma coisa, então ele não está tão imponente. Aqui já um detalhe mais de estilo, de cartoon, mas se eu bagunçar um pouquinho o cabelo dele também, passa a ideia de que ele está num momento confuso. Arquear para baixo, arquear não, né? Descer um pouco o ombro ainda mais. E aqui a boca, cada vez que ela está projetada para frente, a gente vai precisar fazer com que o queixo também tá para frente. Então tá vendo que são pequenas decisões que a gente vai fazendo enquanto está desenhando, mas todas têm um certo porquê. Claro que tem-se o perigo de pensar demais, né? Overthinking, você pensar tanto num desenho que acaba não fazendo ele, mas desenhar por si só rabiscar sem nenhum tipo de análise, acaba ficando chato em determinado momento. Fica só um processo mecânico. Então, é legal você exercitar esse lado mais... colocar um pouco mais de cognição, né? Fazer as coisas e pensar por que está fazendo. E isso acaba refletindo em decisões mais originais, mais criativas,
mesmo que não criativas, originais, como se nunca vistas antes, mas acaba tendo um pouco mais de personalidade, né? Da sua expressão, das suas ideias no desenho, e é isso que deixa um desenho legal ou um desenho não tão legal. Essa talvez a principal diferença, é o quanto você investe nas ideias que você coloca nos traços. Tá, então aqui está aquela expressão hã? Então pense em expressões que você poderia encontrar no jogo ou que você acha que ajudam a vender o seu personagem. Finalize elas e eu vou mostrar como eu montaria essa folha para mostrar para um possível cliente ou para uma pessoa que vai prosseguir com o projeto, ok?